Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre uma coisa que não é normal em nenhuma situação, que é dor na penetração vaginal. Antes de eu falar sobre esse tema que é meio tabu e meio cabeludo e muitas pessoas têm concepções bem erradas sobre ele, eu vou pedir para vocês, se vocês não forem inscritos, por favor, se inscrevam aqui no canal, deem like aqui nesse vídeo que me ajuda muito na divulgação e me sigam nas redes sociais, que atualmente lá no Instagram o tema principal é sexualidade, então se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, me sigam também no Instagram, que é o lugar que eu também consigo conversar de uma forma mais próxima com vocês. Então vamos lá. Hoje eu quero explicar para vocês diferentes tipos, digamos assim, de dor na penetração e dar o recado principal do vídeo, que eu não vou fazer nenhum suspense, que é que não existe nenhuma situação em que é normal você ter dor toda vez que você for transar. Isso não é normal e precisa de investigação e tratamento para que você tenha uma qualidade de vida sexual melhor. Bom, esse é o meu modelo de vulva. Tem um monte de vídeo aqui sobre anatomia, então se vocês não assistiram ainda, vão assistir lá os vídeos mais antigos do canal em que eu falo o nome de tudo certinho. Mas basicamente essa é a vulva, né, que é a parte de fora. A vagina é o órgão tubular que começa aqui e segue, né, como um tubo para dentro do corpo da mulher, e no final desse tubo essa vagina se encontra com o colo do útero e o útero, que é esse órgão aqui. Ele tá um pouco proporcionalmente pequeno, tá? Mas é o que eu tenho para demonstrar aqui em casa. Então, quando a gente fala de dor na penetração, existem dois tipos principais, assim, de incômodo que podem acontecer na penetração e que geralmente são relacionados com causas, digamos assim, bem diferentes. O primeiro tipo seria a dor para penetrar o pênis, ou seja, é uma dor mais na vulva para conseguir começar a penetração do pênis. Essa dor, ela pode ser uma dor mais muscular ou uma sensação de que é impossível entrar, tipo, existe uma parede, é muito fechado e forçar essa entrada dói muito, mas é uma dor localizada aqui, meio que pra fora. Ela pode ser também um ardor, né, uma queimação quando começa a entrada do pênis aqui, já com a cabeça do pênis, né, a glande do pênis, já começa a ocorrer essa dor. Esse é o primeiro tipo que a gente chama de entrada. Já um outro tipo de dor na penetração é chamado de profundidade, ou seja, quando o pênis ele entra, não dói nada aqui para entrar, não tem dificuldade para entrar, mas você sente uma dor mais na barriga, meio que uma cólica, quando o pênis bate no fundo da vagina. É uma dificuldade e uma dor para começar a entrar o pênis e o outro não dá nada para entrar, mas quando bate lá no fundo da vagina, você sente uma dor mais na barriga, né? Mais no útero, assim, tipo uma cólica menstrual, só que quando realmente ocorre essa penetração mais funda. As dores de entrada, elas têm várias possíveis causas, né? Então, por exemplo, mulheres que por algum motivo estão sofrendo de uma atrofia vaginal, como no puerpério ou na menopausa, mulheres mais idosas, né, que já estão na menopausa há mais tempo, ou, como eu disse, no puerpério, porque também tem uma queda hormonal importante, então as primeiras relações depois de um parto, seja esse parto vaginal ou cesárea, podem ser bem doloridas e difíceis de começar a penetração. Existem também algumas doenças aqui da vulva e da vagina que podem causar esse incômodo de início de relação, desde, por exemplo, uma candidíase que esteja bem atacada e tá tudo meio assado, né, ardendo, também vai incomodar para entrar aqui na entrada, até algumas outras doenças como líquen escleroso, que também é uma doença que gera um afinamento ali, uma atrofia do tecido na região aqui da vagina e da entrada da vagina, que a gente chama de introito vaginal. Essas são algumas causas de coisas que podem causar dor para o início da penetração. E algumas causas que podem causar dor de profundidade, ou seja, aquela dor de quando bate no fundo, é endometriose,
E essa é uma das coisas principais, principalmente no caso de dores que acontecem em todas as relações, independente da posição, e é uma dor bem intensa, né? Quadros mais graves, assim, a gente precisa pensar em endometriose. E outras doenças ou situações que estejam fazendo com que o seu útero fique mais sensível, como transar no período menstrual, para algumas mulheres pode causar essa dor porque o útero está muito sensível. Ou doenças como miomas ou adenomiose também podem causar dor, a manipulação do útero em alguns casos. Infecções do útero também, então clamídia, gonorreia, né? Infecções sexualmente transmissíveis que estão ali, né? Bactérias que estão dentro do útero também podem causar dor a qualquer mobilização do útero, né? Tanto na penetração como no exame médico, por exemplo, né? Então, a primeira coisa, se você tem dor na relação que você precisa saber, bom, a primeira de tudo é que não é normal e que você precisa procurar ajuda para que você não tenha mais dor. A segunda coisa é você tentar identificar se é uma dificuldade de início de penetração ou se é uma dor de profundidade. Todas essas doenças e questões que eu falei para vocês têm tratamento, né? E daí diferentes níveis de tratamento, enfim, desde remédios até fisioterapia, até terapia sexual ou às vezes até cirurgia, dependendo do caso, para melhorar esse incômodo, para tratar e resolver essa questão. E tem uma questão especificamente que eu acho muito importante de citar aqui, que é uma dificuldade de conseguir realizar qualquer tipo de penetração na vagina, que é conhecido leigamente aí como vaginismo. Hoje em dia, como um termo técnico, a gente não usa mais vaginismo, a gente usa dor gênito-pélvica, mas eu vou falar vaginismo porque é o que as pessoas leigas conhecem mais ainda e que é o que você, se for pesquisar na internet, assim, vai achar mais facilmente em blogs, enfim. O vaginismo, ele é uma dificuldade de conseguir penetrar algo na sua vagina. Geralmente, pessoas que sofrem com vaginismo não conseguem penetrar, não é só o pênis, a questão não é só numa relação com outra pessoa. E sim, assim, não conseguem colocar nem o próprio dedo, não conseguem realizar exames ginecológicos, porque nesses casos acontece uma contração involuntária dos músculos da vagina, né? Então a vagina, ela é esse tubo aqui, que é cheio de músculos em volta. Só que em uma situação de não patologia, né, em uma situação fisiológica, esses músculos têm a capacidade de relaxar e de contrair. E quando você quer penetrar alguma coisa na sua vagina, você, assim, pessoas que não sofrem de vaginismo conseguem se relaxar e daí conseguem penetrar tranquilamente um dedo, ou um pênis, ou um espéculo vaginal, no caso de um exame ginecológico, por exemplo, sem dor, sem nenhum incômodo. Mas no caso dessas pacientes, ocorre essa contração involuntária desses músculos. Por que acontece isso, né? Enfim, existem várias teorias de causas e existe tratamento para isso, mas na vida dessas pacientes, né, elas não conseguem ter relações. Isso pode acontecer desde o início da vida sexual delas, tipo, desde a primeira tentativa elas nunca conseguiram, sem dor, ter essa penetração, ou às vezes isso pode acontecer de uma forma secundária. Teve uma fase da vida dela que ela conseguia ter e aconteceu alguma coisa que depois disso ela passou a não conseguir mais. Essa é uma das situações muito comuns quando a gente fala de dor na penetração vaginal, e é muito importante saber que também para esses casos existe tratamento e é um tratamento muito eficaz, né? Dentro da terapia sexual para os casos de vaginismo ou dor gênito-pélvica, né? Tanto só a parte do tratamento com terapia sexual, com o ginecologista, quanto o trabalho junto com fisioterapeutas pélvicas, ele é um trabalho que, se a paciente quer fazer, né, e realmente segue aí o protocolo, tem um sucesso muito, muito grande. Então, se você sofre disso, crie coragem para ir numa consulta, para tentar criar um vínculo com um profissional que você confie, para seguir essa jornada aí e resolver essa questão, porque os casos, né, de pacientes que são tratadas dessa condição, por mais que se você estiver sofrendo disso, você pode achar que é impossível, as pacientes que são tratadas do vaginismo, elas se curam. Tipo, elas resolvem isso e elas nunca mais apresentam isso, na maioria dos casos. Então, é uma situação em que, para a pessoa, ela tem muitas vezes a impressão de que aquilo nunca vai se resolver e que ela nunca vai conseguir ter uma penetração sem dor, mas é um tratamento que tem muito, muito sucesso quando realizado.
Bom, falei aí de algumas situações, não vou falar de tratamento aqui porque eu não posso passar remédio e é claro que todas essas situações têm que ser analisadas individualmente para entender o que pode estar causando e, uma vez identificado essa causa, confirmada ou suspeita, entrar com um tratamento para melhorar aí o seu prazer e o seu aproveitamento, digamos assim, né, da penetração vaginal, principalmente no sexo, que é o que eu tô falando aqui primariamente, mas também em outras situações como exame ginecológico, né, que como eu citei aí no caso do vaginismo. Perguntar sobre dor na penetração é uma coisa que tem que ser perguntado em todas as consultas de ginecologia. Se o seu ginecologista nunca questionou isso e isso é uma queixa sua, converse você, né? Chame ele para essa conversa, porque isso é algo que deve sim ser abordado em todas as consultas de ginecologia, porque pode inclusive ser sinais de outras doenças que às vezes você tem e não discute sobre isso por ter vergonha, né? Enfim, então conte pro seu médico. E como eu pergunto isso em todas as minhas consultas, eu quero contar aqui para fechar o vídeo uma situação específica que talvez você não precise se preocupar muito, porque é muito, muito comum, que é essa fala seguinte que muitas pacientes me contam, que é assim: fulana, você tem dor na penetração? Daí ela fala assim, não, é bem tranquilo. Mas às vezes, em algumas posições, em algumas fases do mês, quando entra muito fundo ou quando a penetração está sendo realizada com uma velocidade, né, muito grande, uma coisa mais bate-taca assim, daí eu sinto, mas eu mudo de posição e passa. Essa situação acontece porque dependendo da fase do ciclo menstrual, o seu colo do útero em relação à sua vagina, ele tá mais longe da entrada e às vezes o seu útero tá mais perto da entrada. Então, por isso explica situações em que, por exemplo, na mesma posição, em algumas fases do mês eu sinto um certo incômodo e outras eu não sinto. Outra coisa que tem que ser levada muito em consideração é que quando você está excitada, a sua vagina alonga muito, ela assim dobra de tamanho, né? Então se a sua vagina, você põe o dedo lá na vagina e tem esse tamanho mais ou menos, faça o teste. Quando você está muito excitada, ela fica bem maior. Então se você começa a ter uma penetração vaginal e você não está muito excitada, pode ser que você tenha um incômodo em que em uma outra situação, mesmo na mesma posição, você não teve incômodo porque você partiu para a penetração em um momento da atividade sexual em que você já estava mais excitada. E por último, existem algumas posições em que o ângulo, né, do pênis em relação à vagina faz com que esse pênis penetre mais fundo. E isso pode fazer com que isso seja suficiente para ele bater forte no colo do útero e causar um incômodo só naquela posição. E daí você muda de posição e esse incômodo não acontece mais. Então assim, se você me responde que às vezes, dependendo da posição, dependendo do seu nível de excitação e dependendo da fase do mês, você tem um incômodo e esse incômodo acaba sendo aquele tipo de profundidade que seria tipo uma cólica, uma sensação de que tá mexendo algo na barriga, mas que você muda de posição e isso melhora, ou que você tem isso só às vezes, daí eu não me preocuparia, porque pode ser esses outros motivos, como falta de excitação suficiente, ou uma fase do mês, como por exemplo, você vai transar no pré-menstrual, que o seu útero tá mais baixo e que ele já tá bem cheio de sangue, então já tá ali meio quase menstruando. Isso talvez possa causar uma certa cólica naquele dia, mas por outros fatores que não é uma doença que você tem, né? Então se você tem só às vezes, dependendo da posição, isso é muito comum e tem a ver aí com o chacoalhar do útero. Tanto que nesses casos tem pessoas que, por exemplo, falam que toda vez que transa de 4, por exemplo, tem dor na barriga, porque é uma posição que permite uma penetração mais profunda. E daí, nesses casos, o que eu posso dar de conselho, caso ela queira ter esse tipo de relação nessa posição e não queira ter dor, são essas coisas que eu falei, né? Tá bem excitada e mudar a velocidade, né? E a força, digamos assim, da penetração. Então, faça o teste. Se você for mais devagarzinho, menos forte assim, se você tem a dor também ou não. E se não tiver, então aí eu acho que vale esse ajuste com o seu parceiro, para que ambos tenham prazer sem você ter dor. E aí, vocês
já tinham ouvido falar dessas patologias, você sofre de dor na penetração, então procure ajuda porque tem muita coisa para ser feita para melhorar o seu prazer. É isso, se vocês tiverem dúvidas podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.